Olá! Quais são os princípios da liderança? O que é liderança servidora? Como ser um bom líder? Nós conversamos sobre esses assuntos com Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Você acompanha ainda os outros quadros do programa, tira dúvidas com Elzi e Elzita, o Momento Cultural, a dica de leitura da semana e muito mais. Estamos começando o nosso programa Encontro Fraterno. Fique conosco. Nós estamos aqui no 32º Congresso Espírita de Goiás, tendo a alegria de batermos um papo com o nosso amigo Gabriel Salum, que é o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e membro da nossa equipe de comunicação. Não é, Gabriel? Uma alegria ter você aqui conosco mais uma vez. Obrigado, Ivana. Agradecemos a você, ao Movimento Espírita de Goiás, aos nossos amigos que nos acompanham no Encontro Fraterno, pela oportunidade de estarmos aqui. Muito bom. O Congresso é uma bênção na nossa vida e para o movimento espírita de todo o Brasil. Que bom, nós também achamos isso. Gabriel, você lançou recentemente, em parceria com a Elizabeth Barbieri, uma obra, O Líder Espírita. Quando nós falamos de liderança, e na obra você fala diretamente para os espíritas, mas falando agora de uma forma geral, a pessoa ela nasce líder ou liderança se desenvolve? Então, Ivana, a pergunta é excelente, né? Porque o conceito de liderança, ele diz com a vida de todos nós. Você pode estar se perguntando assim, eu não sou líder, aliás, nem vou continuar assistindo esse programa porque isso não é comigo. Mas na verdade é sim, porque liderança, Ivana, é influência. O conceito mais abrangente que nós temos é o conceito de James Hunter, que é autor da obra O Monge Executivo, quando ele nos fala que a liderança é a competência de influenciar pessoas a trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos comuns. E tem mais, diz que isso se faz inspirando confiança pela força do caráter e do amor. Então, se nós pudéssemos resumir, é a influência que nós exercemos sobre as pessoas, principalmente em decorrência daquilo que nós somos, não só do que falamos ou do que fazemos. E aí você se pergunta, será que eu exerço influência sobre alguém? É claro que exerce. Muitas pessoas, naturalmente, nós observamos que se destacam. São líderes comunitários, dirigem o lar com muita naturalidade, ou então na escola, no exercício profissional, enfim. Mas como nós temos o paradigma do espírito imortal para a compreensão de todas as questões, nós só diríamos, é alguém que já desenvolveu essa competência um pouco mais em outras encarnações, em existências pretéritas, mas que agora também precisa investir nela e atualizá-la, para que essa influência seja positiva. O resultado disso é a quebra de um tabu. Todos nós podemos liderar. Todos nós exercemos algum tipo de influência. E a partir do momento em que nos assumimos nessa condição, aí sim, nós vamos qualificar a influência que exercemos, de modo que ela sirva para trazer mais paz e felicidade para as pessoas à nossa volta e, consequentemente, para o nosso próprio coração. Mas e se eu me sinto uma pessoa, às vezes muito tímida, que tem uma certa dificuldade até em lidar com o outro, mas sinto falta de ter essa habilidade de liderar? Como é que se desenvolve liderança? Então, Ivana, quando nós conceituamos a liderança como uma competência, a competência ela é um chá, né? Você não vai esquecer disso, é o chá. O chá mesmo, C-H-A. Porque a competência ela é integrada primeiramente pelo C de conhecimento. Então, no primeiro momento, liderança se estuda, sim. Né? Por que produzimos obras sobre liderança? Por que temos tanta bibliografia? Porque ela precisa ser estudada. Ela é um nicho de conhecimento que precisa ser estudado, compreendido. E então, a partir dessa aquisição de informação e de uma base teórica, nós vamos chegar no H do nosso chá. C de conhecimento, H de habilidade. Então você pensa assim, o jogador de futebol, o jogador de voleibol, ou a gente mesmo quando está cozinhando em casa, isso são habilidades. E as habilidades eu também desenvolvo por treinamento, por repetição, pelo esforço de adquirir uma certa destreza para lidar com determinados conceitos. Então, quando eu falo na liderança, eu vou desenvolver a habilidade de conduzir reuniões produtivas, a habilidade de me comunicar com as pessoas que eu lidero, de modo a compartilhar com elas a minha visão e essa visão, então, despertá-las para um trabalho entusiástico, para que elas possam aderir à visão que existe em torno de nós. São inúmeras as habilidades que a liderança nos convida a desenvolver. Então, estudar liderança, treinar
depois do conhecimento, então, desenvolver a habilidade, e então nós chegamos no aspecto crucial, para me definir realmente como um líder, e um líder edificante, positivo ou não, que é o A. C, conhecimento, H, habilidade e A de atitude. Porque o líder é o que eu sou. Então eu não posso pretender exercer uma influência sobre as pessoas com a incoerência entre a minha fala e o meu exemplo. Eu não posso querer inspirar persistência numa equipe se eu desisto das coisas na primeira contrariedade. Eu não posso querer influenciar as pessoas a serem fraternas se eu sou uma pessoa com uma fala ácida, agressiva, se eu não tenho gentileza no trato. Então a liderança ela é essencialmente um compromisso de transformação íntima, estudando, me esforçando por ser hábil e principalmente por reformar a minha conduta. E o Espiritismo nos auxilia imensamente nisso, como uma ferramenta de autoconhecimento, de transformação intelecto-moral. Então sim, mesmo que eu seja tímido, mesmo que eu seja uma pessoa acanhada, ou que eu tenha outras dificuldades que eu identifico na minha relação interpessoal, eu posso e devo buscar a liderança para exercer uma influência feliz. Nós vamos parar para uma breve pausa, mas daqui a pouquinho voltamos com mais bate-papo com Gabriel Salum. Até já! A nossa dica de leitura de hoje é o livro Missivas Consoladoras. Esse livro foi psicografado por nós, pelo espírito Meimei. A benfeitora espiritual, ela escreve diversas cartas endereçadas ao nosso coração, falando a respeito da consolação, dando-nos bom ânimo, a perda de entes queridos, as lágrimas vertidas e tantas movimentações que nós deveremos fazer dentro do nosso coração para sermos felizes. Leia o livro e ilumine-se, colorindo as flores de Meimei, porque o livro também traz a proposta das flores para serem coloridas, para colorir as flores e perfumar a alma. Fica a dica para você. A Fraternidade Sem Fronteiras está apoiando aproximadamente 3.000 crianças numa das regiões mais desafiadoras do mundo. Então nós estamos convidando você do movimento espírita para nos ajudar, porque nessas regiões existem 600.000 crianças que precisam de apoio. Então nós convidamos a todos para que venham participar conosco, acessando fraternidadesemfronteiras.org.br e apadrinhando uma criança. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Estamos de volta conversando com Gabriel Salum sobre liderança espírita. Acompanhe. Nós percebemos, Gabriel, que algumas pessoas, embora aparentemente sejam líderes, elas temem a influência de um outro líder, como se fosse até algo que ameaçasse a sua liderança. O verdadeiro líder, ele teme esse tipo de ameaça? Esse que você está falando, Ivana, é o líder goleiro. Você já ouviu falar? Não. Porque o pessoal brinca e diz que onde o goleiro pisa, nem grama nasce. Não é assim? Aquela pequena área ali do campo de futebol? Porque essa ideia de que nós temos uma sombra, né? Alguém está fazendo sombra para mim, quer tomar o meu lugar, isso infelizmente ainda é fruto, e o fruto até degenerado, não é especificamente da liderança dita autocrática. Aquela liderança que ela é exercida muito mais numa postura de poder, de autoridade, do que propriamente uma liderança que hoje nos inspira a partir do modelo de Jesus, que é a liderança servidora. Jesus ele institui o seu modelo de liderança naquele momento do lava-pés, principalmente. Quando ele dá a demonstração máxima de humildade e diz: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último e o servidor de todos. Então aquela pirâmide que nós estamos acostumados na liderança, em que toda a organização serve a quem está no topo, ela é invertida. E aquele que na verdade lidera tem o compromisso de servir mais e servir a toda a instituição. E então nós adquirimos o grande e maior compromisso de um líder, que é formar novos líderes, despertar novos líderes, preparar as pessoas para sucedê-lo e para serem ainda melhores, mais competentes do que ele. Então a gente se realiza.
É muito bom quando as nossas tarefas no Centro Espírita, por exemplo, né? É muito bom quando alguém pode assumir a presidência depois de mim e ele tem as informações, ele tem o meu compartilhamento de experiências, ele teve o ensinamento que eu pude proporcionar pelo meu esforço. Então não é uma sombra, não. Na verdade, ninguém terá se desincumbido da tarefa de liderar se não formar um líder para prosseguir a tarefa depois dele. Então isso realmente é um modelo antigo, é um modelo falho, é algo que não nos serve mais nós pensarmos que alguém está fazendo sombra para mim. Se existe alguém ao seu lado querendo dar palpite, participar das decisões, compartilhar ideias, trabalhar junto, aproveite. Porque isso vai fazer com que você, investindo nele, e se ele receber bem esse investimento, porque aí também há uma escolha, você pode formar um novo líder e então se dá por satisfeito. Quando nós falamos aí nesse conceito aí de liderança servidora, eu queria relacionar com a nossa estrutura de movimento espírita. Hoje você está na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E existe uma ideia no movimento espírita de que a federação ela é o órgão que dita as regras, né, que diz o que fazer, o que não fazer, o que é certo, o que é errado. E na verdade a posição da federação é justamente de ser essa servidora da casa espírita para que ela possa cumprir o seu papel. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que funciona essa estrutura de uma federação espírita junto ao seu movimento espírita no papel de servidora do movimento? E por que a gente ainda pensa assim, não é, Ivana? Porque, na verdade, isso vem até da nossa concepção do que seja religião. Se nós formos observar, a religião tradicional, ela se constitui com uma hierarquia sacerdotal, um conjunto de dogmas, que são ensinos, informações inquestionáveis, e ainda uma estrutura de ritos. A doutrina espírita, ela é religião, sim, mas ela não tem nenhuma dessas características da religião tradicional e tem a profundidade do termo religare, reaproximar o homem de Deus. Porque o Espiritismo, a partir do aspecto científico que investiga o fenômeno, do filosófico que reflete a partir dessa informação, ele nos convida à transformação moral. E nisso está o nosso aspecto religioso. Mas como nós somos criaturas que convivemos muitos anos, e até em outras confissões religiosas, nós ainda trazemos algumas posturas ditas atávicas, né? Algumas questões que nós não conseguimos ainda transformar e ficamos ansiando por uma hierarquia, por intermediários entre Deus e nós, e pensamos assim: o presidente da federação deve estar mais perto de Deus do que o presidente do centro espírita, que deve estar mais perto de Deus do que o diretor ou do que o estudante, e isso não é verdade. Então, nossa estrutura do movimento espírita, ela é belíssima, em função de que o movimento espírita ele é um planejamento do próprio Cristo, de Jesus como governador espiritual da Terra, para que o Consolador prometido por ele se dissemine. É a organização humana com vistas a difundir, a divulgar o cristianismo redivivo. Ele tem uma estrutura horizontal, Ivana. Ele é um trabalho, nós sabemos, de rede mesmo, de colaboração. Então, o papel de uma federativa, que é constituída pela união dos centros espíritas, a federativa ela não surge do nada, ela é fundada muitas vezes pelos próprios centros espíritas ou pelo anseio de que exista uma entidade de orientação, de cuidado, de união entre esses núcleos do Evangelho. Nós não somos, não, a instituição que dita regras. Nós não fazemos normas, nós não temos uma atividade policial para fiscalizar o centro espírita e verificar como está a atividade doutrinária. Não, nós de fato servimos. E é importante que a gente diga isso, até para que se desenvolva esse sentido de pertencimento. Você que está no centro espírita nos assistindo, você é a Federação Espírita do seu estado, você é a Federação Espírita Brasileira e você é o Conselho Espírita Internacional, em razão de que isto é a comunidade humana que trabalha conjuntamente para divulgar o Espiritismo. Nós servimos ao Centro Espírita, nós qualificamos os trabalhadores, produzimos material para treinamentos, visitamos essas instituições e elaboramos planejamentos conjuntos, Ivana. Porque, na verdade, a necessidade da unificação, ela vem da dimensão da própria tarefa. Imaginemos nós, a tarefa do Espiritismo é destruir o materialismo, é transformar a Terra. E isso não é tarefa de um homem só, isso não é tarefa de um centro espírita só.
Assim como a célula não tem sentido de existir fora da pele, fora do corpo, o centro espírita não tem sentido na sua missão se não estiver conectado com os centros espíritas co-irmãos, com essa grande comunidade, porque somente juntos nós vamos conseguir abarcar todo esse sofrimento, toda essa crise que antes de ser econômica é uma crise ética, e nós temos o Espiritismo nas mãos para isso. Então, o movimento espírita é união para a transformação da Terra. Nós vamos parar mais um pouquinho, mas nós voltamos já já para aprendermos um pouco mais com o nosso amigo Gabriel Salum. Até já! Convidamos o nosso caro telespectador e a nossa cara telespectadora a ficarem atentos. 25 a 28 de fevereiro do próximo ano, teremos o nosso congresso aqui em Goiânia. E o tema, vida, desafio e soluções. Quem não tem desafio? O Espiritismo tem soluções. 25 a 28 de fevereiro de 2017, o nosso congresso aqui no Centro de Convenções. Muito obrigado. Você está no quadro Tira Dúvidas do programa Encontro Fraterno. Vou questionar Elzita Melo Quinta sobre a mediunidade como um ofício. Isso acontece? Médium como ofício, ou seja, profissão, mediunidade? Aí vai a pergunta. Quantos anos de faculdade, quantos anos de especialização, o que você gastou com isso? Na verdade, tem determinadas questões bastante polêmicas, e esta é uma delas. Mas não resta dúvida, Elzi, porque mediunidade é um talento, é uma conquista espiritual, e você está incluso na programação dos nossos mentores amigos. Você tem todo um desenvolvimento. O seu grande trabalho, o grande trabalho do médium, na verdade, é a sua transformação interior. Então, ser médium, como o próprio nome diz, é ser ponte. E uma ponte, como diz Emmanuel, por onde transitam anjos e demônios. Então, dependendo do comportamento, dependendo da ação do médium, quanto mais evangelizada essa ação, quanto mais transformação existir, o que é que acontece? Mais a proximidade com a espiritualidade superior. Porque encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo que Deus dá a mediunidade aos bons para que persistam no bem e aos maus para que se corrijam. Então a mediunidade é realmente essa fórmula de trabalhar a reconquista do próprio destino. Então, que seja com dignidade, que seja com honradez, mas mediunidade não é produto de mercado. Não se vende, não se compra. Mediunidade não é ofício, porque mediunidade não é profissão. Mediunidade é tarefa, mediunidade é devoção, mediunidade é missão. E médium é instrumento. Ele não age por ele só. Na verdade, se ele colocar mercado no seu trabalho medianímico, ele está vendendo quem? E ele está se comprometendo muito, não é mesmo? Porque, como você disse, talentos. Os talentos nos são dados. E, especificamente, os médiuns, eles já são preparados no plano espiritual para o que eles virão fazer aqui na pátria material, no planeta Terra, na sua função. É uma especificidade e tem que ser visto com muita responsabilidade, porque é muito fácil descambar para o lado negativo, porque são vantagens. É como se fosse uma outra percepção extrasensorial. É como se nós abríssemos as janelas dos sentidos para ampliar a percepção da vida, dos sentimentos das pessoas, da possibilidade de interferir na condução da vida das pessoas. Então, vê-se realmente que é
um encargo maravilhoso que deve ser visto com muito cuidado e dignidade para não descambar para o erro, para a facilitação que a pessoa tem em estar determinando vida e destino para os outros segundo a sua visão mais ampliada. Eu agradeço muito a sua colaboração e queremos deixar aqui à disposição dos nossos ouvintes para que eles possam ligar-se tiradúvidas@feego.org.br, porque nós contamos com você numa próxima oportunidade. Obrigada pela atenção. Estamos de volta, ainda falando com o nosso amigo Gabriel Salum sobre o líder espírita. Fique conosco. Interessante essa sua colocação, Gabriel, porque nós temos ouvido muitas vezes de trabalhadores e lideranças de casas espíritas que não se dispõem de tempo para participar dos nossos eventos de unificação, não é? Porque as atividades do centro ocupam todo o espaço, né, da agenda. Então é interessante nós observarmos a importância então dessa união, não é? Porque sozinhos muitas vezes nós conseguimos pouquinho, mas se nós nos unirmos nós nos tornamos fortes e nós podemos conquistar muito mais, né? É verdade, Ivana. Lá em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, o espírito de Paulo de Tarso responde o seguinte, que o fim da humanidade, a destinação da humanidade é gravitar para a unidade divina. Ou seja, nós todos somos seres que tendemos, que precisamos nos unir. Mas nós ainda resistimos muitas vezes a essa união por não reconhecermos nela uma necessidade real. Isso vem às vezes do nosso personalismo, do nosso orgulho, de um falso senso de autossuficiência, uma vez que todos precisamos uns dos outros. E isso, infelizmente, tem nos levado a tragédias na nossa trajetória espiritual. Às vezes nós temos instituições que desencarnam junto com aqueles que a dirigiram em função de que não prepararam, de que não se uniram, de que não se conectaram pelo processo de união e de unificação. E na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditada por Humberto de Campos a Francisco Cândido Xavier, há um trecho em que nós vamos encontrar, falando-se da FEB e, portanto, da FEEGO, da FERGS, de todas as estruturas federativas, a afirmativa de que a organização federativa é o programa ideal da doutrina no Brasil. E o artigo é definido, Ivana, é o, não é um. Então nós temos que observar o seguinte, o planejamento do Cristo, a condução de Ismael como também governador espiritual do nosso país, é esse. Eu quero estar junto disso? Ou eu quero inventar a roda? Ou eu quero pensar que sou melhor sozinho? Acho que não, né? Acho que não. Vamos continuar juntos. Com certeza. Gabriel, e com relação à juventude? Nós temos ouvido muito que o nosso movimento espírita está envelhecendo, que o número de jovens nas casas espíritas é cada dia menor. Isso é verdade? Isso tem acontecido? E por que, se isso está realmente acontecendo? Esses dias eu recebi pelo Facebook uma mensagem que era mais ou menos assim: o mundo precisa bem menos da sua opinião do que do seu exemplo. E eu sempre tomo muito cuidado com essa questão de opinião, ainda mais quando nós temos o compromisso de dirigir, de servir a um movimento como é o movimento espírita. Então essa informação de que o movimento envelhece, de que a juventude não cresce, isso é opinião, Ivana. Isso não tem base em dados. Na verdade, nós temos estudos muito valiosos e precisos a partir do próprio censo IBGE 2010, e esses estudos têm sido esmiuçados principalmente por um colaborador chamado Álvaro Crispino, que tem prestado um relevante serviço ao Conselho Federativo Nacional da FEB, a nós, as federativas também, e isso nos demonstra que, primeiro, o espiritismo ele cresce, o número de espíritas cresce exponencialmente no Brasil. A análise entre o censo 2000 e 2010 é significativa. Mas nós continuamos atingindo cada vez mais também as faixas juvenis. Agora, o que pode muitas vezes trazer essa impressão de que nós não temos os jovens é a forma como cada um de nós tem se relacionado com a juventude. Porque às vezes ela está ao nosso lado e nós não a estamos contemplando
considerando que o jovem não é o trabalhador de amanhã, ele é sim o trabalhador de hoje. Mas para isso ele precisa do mesmo que o trabalhador adulto nesse aspecto, oportunidade e orientação. Então, quando a gente abre a própria visão, o coração e a instituição espírita para isso, nós vamos perceber que o jovem ele está ali. Nós vamos perceber que na sociedade o jovem ele anseia por valores de espiritualidade. Muito recentemente, houve uma pesquisa publicada pela Johns Hopkins University nos Estados Unidos e eles entrevistaram mais de 100 mil jovens que estavam na fase de sair da universidade. E perguntaram a eles, Ivana, qual era o grande objetivo que eles tinham. E todos imaginavam que a resposta seria grandes posições profissionais, ganhar muito dinheiro. E a surpresa foi, mais de 70% dos jovens responderam, eu quero um sentido para a vida. É a consciência do espírito imortal pedindo a resposta. Mas eu quero cruzar isso com outro dado para concluir a tua resposta. Pesquisa já antiga, essa ainda já deve ter mais de 10 anos, do Instituto Datafolha aqui no Brasil. Lembrei agora, de 1997. Perguntando às pessoas se consideravam importante o trabalho voluntário em favor do próximo. Mais de 90% respondeu sim. E a pergunta seguinte, e você se voluntaria? Mais de 80% respondeu não. Então nós temos esse indicativo consciencial de que precisamos trabalhar em favor do próximo. E o jovem também o tem. E muitas vezes, por não fazê-lo, é que nós temos o vazio existencial. E aí nós temos o jovem se suicidando, o jovem extenuado nas baladas, o jovem entregue à dependência química, o jovem extenuado, cansado por uma vida sexual desregrada. Então, qual é o nosso papel nisso tudo? É orientar e oportunizar. Nós precisamos, enfim, conceber que tanto o jovem quanto nós temos a necessidade profunda da prática da caridade. Então nós vamos perceber que ele está ali e que ele tem o potencial e a necessidade de trabalhar em favor do próximo. Vamos estar divulgando o Espiritismo, vamos estar permitindo jovens protagonistas e essa impressão, que está longe de ser estatística, vai virar uma realidade. Muito feliz. Nós temos ouvido também alguns companheiros que fazem uma reflexão interessante, que muitas vezes o jovem não encontra espaço para desenvolver atividades no movimento espírita, mas são jovens que se tornam juízes aos 24, 25 anos, são jovens que são neurocirurgiões com 26 anos, mas que julga-se incapazes para proferir uma palestra na casa espírita, né? O que dizer para esse dirigente que não consegue enxergar no jovem aquele que pode estar ali do lado, ou seja, formando essa nova liderança para dar prosseguimento ao trabalho, né? De que forma tocar esse coração daquela pessoa que não consegue enxergar no outro o potencial para a tarefa? Então, primeiro eu quero falar de dirigente para dirigente com aqueles que nos assistem e dar um abraço nesse dirigente que tem pensado assim. Primeiro, de gratidão em função de que nós só podemos trabalhar hoje em função daqueles que nos antecederam e prepararam essa seara de trabalho. Então nós temos um respeito, uma gratidão incondicional. Agora, quando nós olhamos para o jovem e não identificamos nele as potencialidades, essa conduta ela não tem fundamento na doutrina espírita, né? Porque nós vamos encontrar características da juventude atual, por exemplo, em A Geração Nova, na Gênese, vamos encontrar isso desdobrado em obras complementares confiáveis. O que ocorre é um problema de metodologia, Ivana, porque nós ainda não acertamos a mão, não descobrimos como inserir o jovem na tarefa espírita. O jovem ele não tem a mesma disponibilidade de tempo do adulto. O jovem ele tem um senso de urgência que é diferente do nosso. O jovem ele tem um processo de disciplina que é diferente. E se eu quero contar com o trabalho do jovem, e nós precisamos contar com o trabalho do jovem, eu também preciso fazer esse esforço. Porque esses jargões de que o jovem é irresponsável, de que ele não cumpre as tarefas, de que ele começa mas não termina, então nós não podemos confiar a tarefa nas mãos do jovem, isso precisa ser vencido. Mas eu tenho que compreender que o jovem pode trabalhar à distância, que o jovem não vai na reunião no centro espírita às 4 horas da tarde ou às 10 horas da manhã, mas que ele pode produzir vídeos belíssimos na sua casa durante a madrugada e ele gosta de fazer isso. Então nós vamos ter, como tivemos, um vídeo institucional da Federação Espírita de Goiás, exibido aqui no 32º Congresso, desenhado por uma jovem. De certo, ela fez isso no seu horário à disposição. Tem que haver um esforço mútuo.
Do jovem em disciplinar-se, em estudar, em receber o treinamento necessário, mas do adulto, do dirigente, em compreender que ele precisa oportunizar de forma diferenciada que o jovem trabalhe. Nesse encontro está a chave de sustentabilidade do nosso movimento e das nossas instituições. E justamente por isso ser tão importante, nós não podemos medir esforços. Não há receita de bolo para inserir o jovem. Mas se nós ainda não acertamos hoje, vamos tentar amanhã de novo, e depois, e depois. Não posso me acomodar sem o jovem, também não posso expô-lo a realizar a tarefa sem treinamento e sem disciplina. Muito bom. Gabriel, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Você sabe que o seu compromisso conosco é anual, sempre no Carnaval, né? O de vocês também conosco aqui no Congresso. Então nós estamos muito felizes, muito obrigada. Que Jesus abençoe o seu trabalho à frente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e junto a todos nós, né, no Movimento Espírita. Ivana, eu que agradeço em nome da FERGS, da nossa Federação Espírita, parabenizo a FEEGO pelo belíssimo evento e enquanto Deus nos permitir, nós estaremos aqui sempre juntos, contigo, com os nossos irmãos de Goiás e com você. Um grande abraço. Muito obrigada pela sua companhia, nós estamos chegando ao fim do programa, mas nos encontramos novamente na próxima semana. Um grande abraço e até lá. Andava só, sem direção, faltava o que me acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé e sempre crer que Deus está comigo e também com você. Doce, 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 com você a minha vida é doce. Doce, doce, com você tudo vira sol. Doce, doce, com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Doce, doce, com você a minha vida é doce. Doce, doce, com você tudo vira sol. Doce, doce, com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz. Eu vim aqui só pra contar como encontrei o que há tempo já buscava. Andava só, sem direção, faltava o que acalentasse o coração. Eu descobri a solução. No meu caminho vou cuidar do meu irmão, andar com fé e sempre crer que Deus está comigo e também com você. Doce, 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 com você a minha vida é doce. Doce, doce, com você tudo vira sol. Doce, doce, com você tudo vira luz. Com você a minha vida é uma doce paz.